amigas, notícia importante do Estadão. Master tinha 127 milhões de reais a pagar e apenas 4 milhões de reais no caixa, diz diretor do Banco Central. O Banco Master chegou ao dia de sua liquidação extrajudicial em novembro de 2025 com um descasamento crítico de caixa. Tinha cerca de 127 milhões de reais a pagar na mesma semana e apenas 4 milhões de reais em caixa, segundo o relato do diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton Aquino, em depoimento à Polícia Federal. O diretor de fiscalização, Ailton Aquino, prestou depoimento dentro das investigações da Polícia Federal e do inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal. Os trabalhos apuram as supostas operações fraudulentas do Banco Master. O sigilo do caso foi retirado pelo relator do processo no STF, ministro Dias Toffoli. Dada a crise de liquidez do Master e com 80 bilhões de ativos totais, o acompanhamento por parte da supervisão era fundamental para entender a liquidez. Para pontuar isso claramente, um banco de 80 bi tem liquidez de 3 bi, 4 bi títulos livres. O Master, antes da liquidação, só tinha 4 milhões de reais em caixa. O Banco Master foi liquidado em novembro pelo Banco Central, depois da identificação da exposição a investimentos considerados arriscados, com juros acima do padrão de mercado. O controlador do Master chegou a ser preso e foi liberado com tornozeleira eletrônica. A Polícia Federal, Daniel Vorcaro, disse que tinha amigos de todos os poderes, ao ser questionado sobre as relações políticas que mantinha. Eu tenho alguns amigos de todos os poderes, não consigo nominar aqui individualmente quem que frequentava a minha casa, também não vejo qual relação com o caso. O executivo afirmou que não pediu favores a nenhuma autoridade e desqualificou a suposta influência apontada na investigação. Se eu tenho tantas relações políticas como estão dizendo, e se eu tivesse pedido a ajuda desses políticos, eu não estaria com a operação do BRB negada, eu não estaria aqui de tornozeleira, não teria sido preso e estava com a minha família sofrendo o que a gente está sofrendo. Durante a cariação com o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, houve contradição sobre a origem de créditos adquiridos do Banco Master. A gente começaria um novo formato de comercialização que seria de terceiros, carteiras originadas por terceiros e não mais originação própria. Então, o senhor avisou então, que seriam carteiras originadas por terceiro? Sim, eu não me lembro a data específica, mas a gente chegou a conversar em algum momento que a gente teria essa comercialização desse novo tipo de carteira. Senhor Paulo Henrique, eu gostaria que o senhor comentasse essa afirmação. Meu entendimento, que eu coloquei aqui mais cedo, é que eram carteiras originadas pelo Master, que haviam sido vendidas ou negociadas a terceiros e que o Master estava recomprando e revendendo para a gente. A Polícia Federal analisa os dados extraídos dos telefones apreendidos de Vorcaro e de outros investigados no caso. As informações devem ser confrontadas com os depoimentos para definir os próximos passos e respaldar uma eventual decisão do ministro Dias Toffoli sobre enviar o processo de volta à primeira instância. É o desejo de integrantes do STF, mas a preocupação é com eventuais menções a autoridades com foro privilegiado, o que obrigaria a manutenção do caso na corte. A CPI do INSS também quer acesso aos dados sigilosos do inquérito. A cúpula da comissão vai pedir uma audiência com Toffoli para tratar do assunto. Os números citados no depoimento reforçam a avaliação de que a instituição já enfrentava quebra de liquidez às vésperas da intervenção. No depoimento, Aquino também afirmou que o Master era considerado um banco de porte médio e detinha por volta de 80 bilhões de reais em títulos de crédito. Para efeito de comparação, disse que um banco desse tamanho normalmente teria entre 3 bilhões de reais e 4 bilhões de reais em ativos livres para negociação, o que costuma indicar capacidade de honrar saques e compromissos de curto prazo, contraste com o caixa residual informado no caso do Master. O episódio aparece ligado a apurações sobre operações e compra de ativos envolvendo outras instituições com destaque para o BRB. Em depoimento visto pela imprensa, o diretor do Banco Central mencionou que o regulador vinha registrando preocupações e enviando comunicações formais
sobre essas transações desde março de 2025. E a discussão inclui a necessidade de o BRB elevar provisões para cobrir eventuais perdas em estimativas que podem ultrapassar 5 bilhões de reais, conforme relato publicado pela Reuters. Até outra oportunidade, amigos e amigas. Dê o like, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e se inscreva no nosso canal do YouTube, @Voz dos Jornais. É de graça. E, por favor, compre-me um café. Se este conteúdo foi útil para você, considere apoiar o Voz dos Jornais com um Pix. Sua contribuição ajuda a manter jornalismo independente e informação diária. A chave do Pix está no quadro e na descrição. Obrigado.